Bom
bom dia para você que está em casa, um feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos que estão aqui presentes, nos ajudando. Quero agradecer aqui já a Eliane que aceitou novamente o nosso convite de estar aqui adorando o nosso soberano Deus e que o Espírito Santo possa usá-la essa manhã para trazer grandes louvores aos nossos corações. Bom, irmãos, é com muita alegria que novamente aqui estamos para trazer essa programação especial, que é a adoração ao nosso querido e bom Deus. Todo sábado, depois que nós estamos passando por essa dificuldade de reuniões e seguindo as ordens municipais, as ordens federais de segurança, onde todos estão utilizando a máscara de segurança, fazendo uso do álcool em gel e guardando a distância mínima de segurança, nós passamos a transmitir o nosso culto aqui pela internet, pelo Facebook da Igreja Itaparica e pelo Facebook da Igreja Central de Alfenas. Ou seja, a Igreja Adventista de Alfenas, do Distrito de Alfenas, está envolvido nessa missão de levar a mensagem a todos vocês, aonde quer que seja. Então, fique aqui as boas-vindas a todos, que todos sintam a presença do Espírito Santo ao seu lado. E nós vamos começar aqui entoando um hino que diz tudo o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Nós temos tempo, agora com essa pandemia, muitas pessoas estão em casa, estão proibidas de exercer as suas atividades laborativas e acaba sobrando um tempo a mais. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? E é justamente isso que Jesus perguntou aos seus discípulos. Jesus, no Getsemane, ele perguntou lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 40, Jesus diz assim, Jesus estava ali no Getsemane, orando, suplicando a Deus, ao Pai, para lhe dar forças para resistir àqueles momentos que ele iria passar, né? Os momentos que viriam a ser de extrema dificuldade e sofrimento para Jesus. E o capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 40, diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo. O que nós estamos fazendo com o tempo precioso que Deus nos deu? Nós estamos aproveitando ele para poder passarmos ao lado de Deus? Estamos tendo tempo para orarmos a Deus, esse meio de comunicação divino? Eu espero que você esteja fazendo uso do seu tempo para aproveitar os momentos e se aproximar mais de Deus. E é com esse espírito, com essa devoção, com essa dedicação que nós entoaremos um hino que mostra a necessidade de passarmos tempo com o nosso Criador. Um hino de número 425. Que tempo já faz? Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste minha voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste nas vós e oraste ao teu Deus lá no céu. Que
Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus? Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre? Meu amigo, quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Oremos. Querido e bom Deus, amado Pai, nós nos achegamos a Ti, sabendo que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. É o nosso Salvador e o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aceitar a nossa adoração. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos diante de Ti e sermos chamados de Teu Filho. Obrigado, Pai. E nós rogamos ao Deus Espírito Santo que se faça presente entre nós e que Ele possa dirigir essa programação, esses momentos de louvores, a mensagem divina, e que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Que a Tua mensagem, Pai, entre em nossos corações e faça a transformação por completo. Nos ajude, Pai, a permanecer nos Teus caminhos. Nos dê a mão, nos ajude a nos aproximarmos mais de Ti. Nós rogamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. E eu convido mais uma vez a nossa querida irmã Eliane para participar desse momento e entoar lindos hinos. E que Deus possa te abençoar, Eliane. E muito obrigado por aceitar o convite de Deus de estar aqui mais uma vez conosco. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos, feliz sábado para todos que estão aqui, para todos vocês que estão em casa nos assistindo, né, que nós possamos ter um sábado maravilhoso na presença do nosso Deus. E como diz o Éder, é um culto muito especial de adoração ao nosso Deus. Lá em Isaías, no capítulo 49, nos versículos 15 e 16, nos fala algo maravilhoso sobre o amor de Deus, sobre o seu cuidado. Nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nós temos um Deus que nunca se esquece de nós. Nós estamos escritos na palma das suas mãos. Jesus fez um sacrifício maravilhoso por nós na cruz que nós não podemos compreender e não merecemos. Mas nós podemos confiar que Deus jamais, em momento algum, se esquece de nós. E nós vamos começar cantando esse louvor tão conhecido de todos nós, dos nossos hinários, o hino 499, Eu Não Me Esqueci de Ti. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado
sofrer, queres provas mais do que esta. Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Que maravilhoso, né? Nós sabemos que nós somos um Deus que nos protege, nos guarda, não esquece de nós em momento algum de nossas vidas. Ele prometeu, quando ele passou por essa terra, além de prometer que ele voltaria para nos buscar, ele também prometeu para todos o Espírito Santo. Ele prometeu o Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, ele nos consola de uma maneira maravilhosa, que para nossa mente infinita é difícil compreendermos, mas é uma paz restauradora dentro dos nossos corações, que só pode vir dos céus. Vamos cantar o hino 161, Vem Santo Espírito agora. Vem Santo Espírito agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Traz ao faminto pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom amigo consolador.
sagrado fervor. Amém. Lá em João 14,6, né, eu acho que é um verso todo conhecido de todos, né? Que nos diz que Jesus nos diz ali que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, né? E Jesus, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso cantar, Ele é o nosso andar, Ele é tudo para nós. Não temos como fazer qualquer coisa em nossas vidas se nós não tivermos a orientação do nosso Deus Pai, do nosso Deus Jesus, do nosso Deus Espírito Santo. Nós vamos cantar agora o hino 478. Jesus, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida, Jesus, Tu és o meu cantar, Tu és a estrada mais bonita, por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira louvor na trovação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, Tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, Tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, Tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Amém. Jesus, Ele é a nossa energia, né? Ele é que faz mover a vida do cristão. E algo que nós nunca podemos perder em nossas vidas é a fé no nosso Deus.
é a confiança no nosso Deus. Porque mesmo que pareça que o mundo vá para um caminho tão destrutivo como está indo, e nós sabemos que as coisas, elas aparentemente vão melhorar, né? Mas nós sabemos que não, que Jesus está voltando, né? Mas em meio a todos esses problemas, em meio a tudo isso, nós temos que confiar 100% no nosso Deus. E nós vamos cantar o hino 34. Quão grande és tu. É muito conhecido de todos nós, é praticamente um coro da igreja, né? Esse hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além eu ouço murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se pensa então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ouvir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Que maravilhoso, né? Nós vamos entoar mais um hino.
E nós vamos, nesse momento, através desse hino, nos colocar diante da presença do nosso Pai, nos achegando ao nosso Deus de todo o nosso coração, que nós possamos nos preparar, né, para recebermos a mensagem desta manhã, que o Espírito Santo, que trouxe a todos vocês que estão aqui, que o Espírito Santo que está, como que eu posso dizer, levando todas as pessoas que estão em casa também a assistir a essa programação especial de adoração ao nosso Deus, que nós possamos nos achegar ao Pai e ouvirmos a sua voz, que nós possamos permitir que Deus fale em nossos corações. 286. Pai, eu me achego a Ti. Chego a Ti, pois Tua voz ouvi, Teu grande amor senti, ó meu Senhor. Não poderei viver só sem o Teu poder. Meu ser com Teu amor, Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui, Teu santo amor. Distante andei, só quebrantando a lei, sem Tua luz bem sei, sem salvação. Sou pecador e vil, sim, com defeitos mil, ó, dá-me Teu redil, paz e perdão. Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui, Teu santo amor. Eu quero ser, Senhor, ser luz por onde for, que eu tenha mais fervor, mais mansidão. Eis minha vida, ó Deus, põe os caminhos Teus, vem guiar-me aos céus com Tua mão. Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui, Teu santo amor. Amém. Nesse momento nós damos o início ao culto divino dessa manhã e que todos vocês estejam
preparados, confortados e abertos à palavra que Deus tem para nós essa manhã. Nós iremos entoar alguns hinos evocacionais e o nosso pregador irá entrar. Então nós vamos começar adorando o nosso querido e bom Deus com o hino Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, e Jesus nos dê muito mais poder, e outros vejam que Ele vive em nós. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Santíssimo Deus, eterno Pai, que habita nos céus, nós agradecemos a oportunidade que temos de estar com Deus. Nós possamos aceitar o nosso culto, nossos louvores, a nossa oração, para a sua honra, para a sua glória. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor, Santo, somente é o Senhor. Nós vamos agora entoar o hino 274.
nas promessas de Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nesse momento nós teremos o momento do Provai e Vede, e nós sabemos que muitos irmãos não estão vindo à igreja, não estão podendo vir até a igreja, e sendo assim, procure o seu tesoureiro da igreja, procure um membro responsável para poder trazer o seu dízimo, as suas ofertas. Nós sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, e caso você tenha o desejo de dizimar, de entregar a sua oferta, procure o tesoureiro, um ancião ou um membro da igreja onde você congregue, para poder estar devolvendo o seu dízimo. Nesse momento nós teremos o momento Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas, gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes, como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração.
A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema um ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Uma adoração do ser inteiro a Deus, expressão de fé que Ele vai cuidar dos seus, muito mais do que dinheiro, do que tenho na carteira, é entregar o coração, adorar com a vida inteira. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus amantíssimo, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por nós estarmos aqui na sua santa casa de oração para te louvar e adorar o seu santo e amado nome. Esses dízimos e essas ofertas, Pai, que o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá os meios para que nós possamos ter o nosso sustento. E perto de tudo que o Senhor faz por nós, isso é muito pouco, Pai. Mas nós te agradecemos por nós podermos ter esse privilégio, nós podemos ter, Senhor, esses meios para podermos devolver os nossos dízimos e ofertar. Que esses dízimos e ofertas sejam usados, Senhor, de maneiras sábias, usadas, Senhor, com orientação do poder do Teu Santo Espírito. Fique conosco, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos que estão aqui presentes conosco, também os nossos internautas, aqueles que estão vendo, assistindo pelo Facebook. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Esse é o momento que nós vamos orar, nós vamos interceder a Deus. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. E eu convido você também que está em casa, onde você estiver, coloque-se de joelho e vamos orar conosco. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e também nosso Deus. Nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na sua presença, ó Pai. Rogamos a Ti que o Senhor possa abençoar esses momentos do culto em que a sua palavra será aberta, Senhor.
que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, nós oramos também a favor daqueles irmãos que estão sentindo no coração a perda de ente querido, ó Pai, que o Senhor possa confortá-los, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor coloque sua mão de poder para que possa restaurar a saúde de cada um deles, Senhor. Nós cremos, confiamos em Ti, porque o Senhor é um Deus que tudo fez, que tudo criou e que sabe todas as coisas, ó Pai. Essa bênção nós pedimos, Senhor, não porque merecemos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Humilde oração, quero dedicar, Senhor, meu antigo coração, para meu louvor. Faz-me puro, santo e bom, para cumprir o teu querer. Amém. Muito bem. Nessa manhã nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. A partir do versículo de número 1. Passamos então à leitura. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A Bíblia conta a história de Saulo. É uma história bastante conhecida de quem lê a Bíblia, de quem frequenta a igreja. É uma história bem conhecida daqueles que leem a palavra de Deus. Saulo, ele era natural da cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade bem interessante, era uma cidade universitária. Portanto, Tarso tinha uma estrutura educacional acima da média para o seu tempo. E as pessoas que eram naturais de Tarso eram pessoas muito estudiosas, eram pessoas muito bem
preparadas academicamente. E Saulo nasceu lá, estudou lá, se graduou uma parte ali também. E Saulo, portanto, era uma pessoa muito culta, muito bem preparada do ponto de vista acadêmico. O seu professor, o seu mestre, o seu orientador de tese era ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel. Gamaliel era conhecido, era um mestre por excelência. Todo aluno gostaria de tê-lo como seu mestre, seu orientador, e Paulo o teve. Assim estamos falando de uma pessoa de um nível altíssimo em várias áreas de sua vida. E além desse preparo acadêmico, desse preparo cultural, além de ser uma pessoa bem capacitada, Saulo se destacava por um temperamento peculiar. Sabe que as pessoas conhecem 4 tipos de temperamentos: o colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático. Saulo era colérico, extremamente colérico. Você sabe que os coléricos, eles são pessoas mais pragmáticas, pessoas mais racionais, pessoas frias, são pessoas que calculam melhor antes de dar um passo. O colérico não é tomado nem levado tanto pela emoção, ele é mais pela razão, diferente do sanguíneo. O sanguíneo é mais emoção, é mais momento. O sanguíneo, ele fala para pensar depois no que falou. O colérico pensa antes de falar. Então são 2 extremos. Enquanto que o fleumático fica em dúvida, fica assim em cima do muro. E o melancólico é aquele que já está chorando antes do início. São pessoas diferentes, que agem e reagem diferentes, de modo diferente, de acordo com o contexto. Saulo era colérico. Agora você imagina um homem bem preparado, com uma cabeça bem na linha de exatas, não na linha humanas, e além disso, colérico. Saulo estava tão convencido de seus princípios religiosos que ele era o tipo da pessoa que dizia assim: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai e minha mãe era assim, eu sou assim e vou morrer assim. Você já ouviu alguém mais ou menos dizer isso por aí? Ainda hoje a gente ouve pessoas que pensam assim. Saulo, então, era deste nível, tinha argumentos fortíssimos. Ele era formado na linha de direito, era um homem da área de direito, era um homem que tinha argumentos fortes, porque todo advogado é bom de argumento. Advogado e evangelistas são bons de argumento, e Saulo era assim. E houve então um tempo que Saulo tomou conhecimento do cristianismo. O cristianismo estava surgindo, e essa onda do cristianismo começou a crescer, e Saulo foi observando esse movimento, e aí ele parou para analisar o cristianismo, o que o cristianismo oferecia, e ele ficou preocupadíssimo. E chegou à conclusão que o cristianismo era perigoso. Olha, temos que fazer alguma coisa. O cristianismo não pode crescer, não pode avançar, senão nós estamos perdidos. E Saulo tentou organizar algumas coisas, alguns movimentos para bloquear, para impedir o crescimento do cristianismo. Mas não deu certo. Foi aí então que ele mesmo resolveu arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, e colocar os pés na estrada, ele mesmo tentar resolver o problema.
E daí Saulo se destaca como perseguidor dos cristãos. E entre essas ações perseguidoras que ele realizou, se destaca aquela morte de um servo de Deus chamado Estevão. Você se lembra de que Atos capítulo 7 conta a história de Estevão. Estevão foi o primeiro diácono da igreja cristã. Ali conta a forma com que ele foi apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado, havia um grupo de pessoas em volta dele, e o livro Primeiros Escritos de Ellen White, escritora americana inspirada por Deus, ela comenta esse assunto de maneira muito clara. Havia um grupo de pessoas fazendo um círculo em volta de Estevão, e ele foi colocado ali de joelhos, sobre a coordenação, o consentimento de Saulo. Estevão foi apedrejado. Sabe qual foi o crime de Estevão? Sabe qual foi o pecado de Estevão? Por que ele estava ali sendo apedrejado? Foi porque ele era cristão. Porque ele falava de Jesus, porque ele pregava o Evangelho. Saulo foi a pessoa que coordenou tudo isso aí. Para você ter uma ideia a que ponto chegou Saulo para tentar impedir o crescimento do cristianismo. Só que quando Estevão estava ali, no meio daquelas pessoas, para ser apedrejado, Estevão fez uma oração. E a oração de Estevão fez toda a diferença na vida de Saulo. Antes da morte, pouquinho antes dele morrer, Estevão teve uma visão. Deus mostrou a ele Jesus à direita do Pai. Estevão ora e diz assim: Senhor Deus, dentro de alguns minutos vão me matar. Mas antes da minha morte eu queria dizer uma coisa. Eu perdoo os meus assassinos e quero pedir perdão ao Senhor, que o Senhor perdoe eles também. É difícil, não é? É difícil. Já imaginou alguém que está te insultando, alguém que está fazendo mal a você, ou a sua família, ou alguém que você ama, e você diz assim: Senhor, tem uma pessoa me fazendo mal, mas eu perdoo e quero vê-la no céu. Não é fácil fazer isso. Estevão poderia ter se revoltado, né? Ele poderia falar assim: Senhor, mas que negócio é esse? Eu sou membro da igreja, eu guardo os mandamentos de Deus, eu aceitei a Jesus, eu sou fiel, e agora o Senhor vai deixar essas pessoas me matar? O Senhor me abandonou? Ele poderia ter dito isso, ele poderia se revoltar, mas ele não se revoltou. E por que então tem pessoas que se revoltam? E por coisas bem menores querem abandonar tudo, deixar a igreja, abandonar a fé e voltar para o Egito? Estevão poderia se revoltar, mas ele orou e disse: Senhor, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu perdoo os meus assassinos e quero que o Senhor os perdoe também, porque eu quero vê-los no céu. A oração de Estevão, exatamente as palavras da oração dele, foram assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Essa foi a oração dele. Eu fiz aqui uma paráfrase para que nós possamos entender melhor. E em seguida a essa oração, esse perdão, ele foi apedrejado e morto. Você sabe que a oração de Estevão foi ouvida por Deus? Deus ouve as orações. Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai. Você que está orando pelo seu filho, pelos seus filhos há muito tempo, e até hoje você não viu o resultado, e o tempo está passando, e a mãe, o pai, talvez o avô, a avó, alguém nesta manhã está orando por alguém da família, e tem momento na caminhada que você pensa assim: mas será que vai acontecer um milagre?
Parece às vezes que não vai, mas vai, porque Deus ouve as orações. Mesmo que você não veja a resposta da sua oração, talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida, mas ela será respondida. Na manhã da ressurreição, você terá muitas surpresas. No dia da volta de Jesus, teremos surpresas incríveis. Estevão morreu e não viu a sua oração ser respondida. Até hoje ele não sabe que sua oração foi respondida. Ele morreu em seguida, foi assassinado. Mas a oração dele foi ouvida por Deus. E depois de momentos, depois de dias, quando Saulo estava indo para Damasco, para perseguir mais cristãos e matar mais cristãos, foi naquele caminho, naquela viagem, naquela estrada que Jesus falou com ele. Hoje vou responder a oração de Estevão. Então Jesus aparece no caminho, na estrada, de uma forma tão sobrenatural que é uma luz grande que envolveu Saulo e ele cai no chão e quando ele cai, já cai cego. Ele vê o clarão e fica cego e cai. Não vê mais nada. Só escuta uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo responde: quem és tu, Senhor? Ao que Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo percebe então que perseguir o Filho de Deus é perseguir o próprio Deus. Que perseguir a igreja de Deus é perseguir o próprio Deus. E foi aí que Deus conseguiu tocar de maneira efetiva no coração de Saulo. E Saulo diz assim: Senhor, o que queres de mim? E Jesus diz: fique tranquilo, alguém vai lhe pegar pela mão, vai levá-lo até a cidade, e lá será dito o que você deve fazer. Levantaram Saulo, ele cego, o doutor Saulo, o poliglota, Saulo que falava 5 idiomas, o homem colérico, o homem que era convencido, o homem que estava seguro de sua fé, aquele homem duro, aquele homem frio, calculista, agora estava sentado ali, cego. Há muitas pessoas que pensam que enxergam muito, quando na verdade estão cegas. E às vezes a cegueira acaba sendo uma bênção, dependendo do contexto. Então Saulo, quando está ali cego, sentado, ele já estava quebrantado. Jesus já havia alcançado o coração dele. E foi aí que Deus chamou o missionário. Deus tocou no coração de Ananias. Percebe a importância agora do trabalho missionário? E Deus diz para Ananias: você tem uma visita para você fazer hoje. Tem um estudo bíblico para você hoje. E Ananias, um missionário, um homem de Deus: pois não, Senhor. Para quem? Me dá o endereço que eu vou lá. E Jesus diz: hoje você vai visitar Saulo. Vai dar estudo bíblico para Saulo. E Ananias falou assim: qual Saulo? O de Tarso? Sim, é o de Tarso. Senhor, mas este homem matou Estevão. Este homem é um problema. Este homem é perigosíssimo. Perseguiu a tantos dos nossos irmãos. E eu é que não vou lá. Porque senão ele vai me matar também. Jesus então diz a Ananias: pode ir sem problemas. Pois Saulo não é mais o mesmo. O coração dele mudou. Ele já é meu servo. Ele é um instrumento importante para a pregação do Evangelho. E Ananias então foi até lá, deu o estudo bíblico, fez o apelo e batizou Saulo. Cadê aquele homem durão? Saulo agora um cristão, convertido, transformado, batizado. Sabe por que
aconteceu isso? Porque alguém orou por ele. Tem pessoas que são sinceras, mas têm convicções tão profundas, raízes tão profundas, que exigem um tratamento cirúrgico pontual. Pessoas sinceras, pessoas cultas, pessoas preparadas, que devem ser um servo de Deus, uma serva de Deus, mas que são pessoas inatingíveis do ponto de vista humano. Como chegar lá se essas pessoas são tão fechadas, tão difíceis? Aí entra o poder da oração. Há pessoas que só vão se entregar a Jesus, só vão aceitar a salvação, só vão mudar seu caminho, seu rumo, por uma intervenção direta de Deus. Saulo, se não fosse uma intervenção direta do céu, ele não teria se convertido. Às vezes, argumento humano não é suficiente. É preciso orar para que haja uma intervenção divina. Saulo, então, se converteu, tornou um seguidor, um servo de Deus, um escritor da Bíblia. Foi o que mais escreveu livros da Bíblia. Foi um teólogo em altíssimo potencial. Por causa das suas cartas, dos seus escritos, a forma que Deus usou é que nós entendemos coisas como justificação pela fé. Nós entendemos hoje a questão da lei e da graça, porque Deus usou esse homem para escrever coisas incríveis. Além de ele ser um homem bem preparado, do ponto de vista bíblico, teológico, acadêmico, ele foi inspirado por Deus. É por isso que temos aí o Novo Testamento. Quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele, inspirado por Deus. Saulo, agora Paulo, homem de Tarso. Antes era Saulo, agora Paulo de Tarso. O seguidor de Jesus, um servo de Deus. E depois que Paulo aceitou a Jesus, depois que Jesus curou a sua cegueira, depois que ele foi transformado, depois que ele se tornou aí um cristão, você acha que os problemas dele acabaram? Não, né? É aqui que entramos em um ponto que muitas pessoas precisam prestar muita atenção. Muitas pessoas acham que quando aceitam Jesus e são batizadas, os problemas acabaram. Ser cristão é viver sem problemas. Paulo enfrentou lutas terríveis. Vamos para a Bíblia, no livro de Romanos, que foi um dos livros escritos por ele, por Paulo. Romanos capítulo 7, um pouquinho só para frente aí, o próximo livro, Romanos capítulo 7. Vamos ler o versículo 15. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja o versículo 19 agora. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você já viu esse filme alguma vez? Sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Claro que cada um dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Mas imagina você, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, escritor da Bíblia, um homem convertido diretamente por Jesus, chega ao ponto de escrever essas linhas. Ele diz, eu não faço o que gostaria de fazer, mas o que eu não gostaria, eu acabo fazendo. Quando eu vou ver, eu já fiz. Claro que o dia a dia de Paulo era um, e o nosso dia a dia é outro. Mas, em linhas gerais, é a mesma coisa. Aqui você vê um homem que serve a Deus enfrentando lutas. Sabe que todos nós temos lutas. Alguns um pouco mais acentuadas,
em uma área, outros em outras áreas, mas todos nós temos lutas. Você sabe que deve ler a Bíblia todo dia, mas nem sempre você lê. Nós sabemos que temos que orar mais todo dia, mas nem sempre. Muitas vezes não faz. Cada um salvando um ou ajudando e nem sempre consegue fazer. É por isso que Saulo sofre. É por isso que a gente sofre. Saulo sofreu barbaridade aqui, porque ele sabia o que era certo, mas não conseguia viver até então neste nível do que é correto. E quando nós olhamos para as pessoas, nós não imaginamos a luta que cada um passa, a guerra espiritual que cada um passa. Alguns até já entregaram os pontos e tentam levar uma vida dupla. Uma vida na igreja, uma vida lá fora, uma vida na carne, uma vida no espírito. E vão levando assim, sem muita responsabilidade, nem quente, nem frio, no nível de Laodiceia, morno. Outras estão incomodadas, não querem assim, querem ser melhores, querem crescer, servir melhor a Deus, não estão conformadas como Paulo não estava conformado. Então, Paulo, ele registra, escrevendo aos romanos, a sua guerra, a sua luta, a sua batalha. E não é muito difícil entender isso. Quando a gente não conhece a Cristo, não entrega a vida a Jesus, temos uma natureza apenas. Natureza carnal, natureza pecaminosa. Quando você aceita Jesus, se entrega a Ele, como Saulo fez, você recebe a natureza espiritual, a natureza divina. E você passa a ter duas naturezas. E essas duas naturezas agora, elas podem criar dentro de você uma certa guerra, um certo conflito, uma luta, uma batalha. Porque se você alimentar as duas naturezas, as duas vão estar fortes. E sua vida vai ser uma guerra constante. O certo é alimentar só a natureza espiritual e deixar a natureza carnal ir ficando fraca, morrendo, para que ela não tenha as forças. Quando uma pessoa abandona a fé, é porque ela alimentou mais a natureza carnal do que a natureza espiritual. É mais ou menos quando você tem somente um filho ou uma filha. Tudo é para ele, tudo é para ela, não tem problemas, não tem brigas, tudo está certo. Mas quando vem o segundo ou a segunda, daí você tem que administrar aquela situação e vai surgir conflitos. Então Paulo, ele descreve o seu conflito, a sua luta, e no final do capítulo 7, ele fala assim: miserável homem que sou. Mas veja bem, é na hora da luta, é na hora da batalha espiritual, é na hora que você e eu enfrentamos nossas lutas espirituais, é a hora que nós vivemos o momento mais delicado, é a hora que estamos mais vulneráveis, porque é nessa hora que as pessoas pensam muitas vezes em abandonar tudo. É nessa hora que duas vozes falando na cabeça da pessoa, a voz de Deus diz assim: persevere, permaneça, fique firme. E a outra voz diz assim: dá um tempo, está muito difícil, dá um tempo, outro dia você volta, dá um tempo agora. Paulo poderia desistir, mas não desistiu. Vamos para o livro de Romanos, aí estamos em Romanos capítulo 8, versículo 28. Você vai ver agora o que Paulo vem falando na sequência sobre a sua decisão. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa compreensão faz toda a diferença, sabia? Essa compreensão que Paulo coloca
mostra maturidade cristã. Nós precisamos ter uma maturidade cristã nesse nível, de entender que mesmo as coisas complicadas, mesmo os conflitos, os problemas, eles cooperam para o nosso bem. Essas lutas que temos devem nos levar a orar mais. Então nós vamos crescer, deve nos levar a ler mais a Bíblia, deve nos levar a buscar mais a Deus. Então, diante das crises, diante dos problemas e obstáculos, lembre-se de tudo isso. Tudo isso pode te levar mais perto de Deus, se você quiser. Paulo então ele diz, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei que tudo isso é para o meu bem. E no versículo 31, ele confirma essa ideia. Capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Trazendo para a primeira pessoa, se Deus está comigo, quem será contra mim? Paulo está dizendo assim, eu sei que estou vivendo um momento difícil na caminhada cristã. Mas eu sei que é para o meu bem, para eu crescer, estar firme na fé. Ele fala assim, e se Deus está comigo, quem será contra mim? Deus é maior, é o Todo-Poderoso. Então eu queria que você, que está aqui na igreja, ou você que está vendo, assistindo pela internet, que nós pensássemos assim, lutas existem, existirão sempre, até a volta de Cristo. Mas a caminhada, nessa caminhada, não retroceda, não volte atrás, não desista, não abandone a sua fé, não abandone a igreja. Veja o que Paulo diz, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que Deus está comigo. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Pergunta ele. E no verso 35, aí vem um dos versos mais incríveis da Bíblia. Vamos ler, versículo 35, 8 e 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha a pergunta que ele faz. Tem alguma coisa que possa nos separar do amor de Cristo? Não, não tem. Nada, ninguém. E Paulo faz uma lista aqui parcial. Ele fala assim, a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Ele continua, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome. E quando ele fala fome aqui, ele está falando também de desemprego, de necessidades. Ou a nudez, ou o perigo, ou espada. Ou talvez a crítica, o preconceito, a intransigência, a indiferença. O que pode nos afastar do amor de Deus? Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Paulo faz uma lista e ele pergunta, alguma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus? E no verso 37, ele mesmo responde, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que Paulo, primeiro a história da conversão dele, depois ele mostra a luta que ele enfrentou, a confiança na promessa, a confiança na Bíblia. Depois ele fala assim, alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Nada, ninguém. E no final ele acrescenta, nem morte, nem vida, nem o diabo e os seus anjos, nem as coisas dessa vida, nem o porvir, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus.
Você entendeu, meu querido? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode estar passando por essa situação toda que está na lista aqui. Ou pode estar passando coisas piores que não aparece aqui nessa lista. Mas lembre-se, tudo isso que você vê, passa. Todas as dificuldades que nós passamos não são suficientes para nos separar do amor de Deus. Deus está com você o tempo todo, 24 horas. Ele não está apenas do seu lado, Ele está com você. Então, por favor, olhe para a experiência de Paulo. Ele fala assim, que em Jesus somos mais do que vencedores. Você sabe que essa expressão, mais do que vencedores, só encontra na Bíblia? Porque no mundo só existe vencedores. Você passou no vestibular, você venceu. Você se formou, você venceu. Você participou talvez de uma corrida, você venceu. Você participou de uma Olimpíada, você venceu. Você pode vencer em várias esferas da vida, mas em Jesus a gente vai além disso. O que significa ser mais que vencedor do ponto de vista bíblico? É que os vencedores humanos, eles têm um topo, eles chegam ao topo. Mas quem anda com Jesus tem algo além desse topo. Tem o novo céu, a nova terra. Por isso somos mais do que vencedores. Os vencedores chegam ao lugar mais alto do pódio e não passa dali. É só até ali. Uma medalha, um troféu. Mas lembre-se, em Jesus somos mais do que vencedores. Significa que além do topo dessa vida, tem algo mais para você e para mim. E o que tem para nós é a vida eterna. Paulo continuou com lutas, perseguições, passou por naufrágio, quase que morreu, tudo aquilo. Mas ele continuou. Gálatas 2, um pouquinho para frente, livro de Gálatas, capítulo 2. Paulo faz uma descrição emocionante nesses versos. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo exatamente que ele não desistiu, que ele perseverou, que ele continuou. Ele fala assim, gente, estou crucificado com Cristo Jesus, que me deu forças para eu passar por tudo isso. E no verso 20 ele faz a seguinte declaração, a vida que eu vivo na carne é a mesma que eu vivo na fé. E a vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. Ou seja, a mesma pessoa que eu sou na igreja é a mesma pessoa que eu sou quando estou viajando, ou no trabalho, ou na escola, ou no lazer, aqui, acolá, ou na minha casa. A vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. Isso é um crescimento espiritual, é uma maturidade espiritual. E Paulo chegou lá. Isso quer dizer que nós podemos chegar lá também pela fé. Se perseverarmos em comunhão, se perseverarmos em oração, se perseverarmos com Deus, Ele também nos dará a vitória. O último texto agora,
2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6 a 8. Esse texto é quando Paulo escreve a Timóteo e, consequentemente, para cada um de nós também. Capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Maravilhoso esse texto. Paulo escreve a Timóteo e diz claramente: logo vão me matar. Paulo aqui agora, ele está vivendo a experiência de Estevão, o homem que ele ajudou a matar. Agora Paulo escreve uma experiência similar. Olha, já me avisaram que logo vão me matar, eu serei decapitado. Mas antes que eu morra, eu vou fazer uma declaração. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. E olha que interessante essas três ideias que Paulo passa para nós. Quando ele diz, combati o bom combate, sabe o que é isso? Romanos 7. O bem que eu quero fazer e não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Esse é o combate. Combati o bom combate, Romanos 7. Segundo, terminei a carreira, Romanos 8. Nada pode me separar do amor de Cristo. Quando ele fala terminei a carreira, Romanos 8. E quando fala guardei a fé, Gálatas 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Precisamos combater o bom combate. Sabe como a gente combate o bom combate? É de joelhos. Só podemos combater o bom combate de joelhos, aos pés de Cristo. Essa guerra só pode ser ganha de joelhos, com a Bíblia na mão. A vitória vem do Senhor. Quero fazer um apelo nessa manhã. Vamos completar a carreira. Vamos terminar a caminhada. Vamos terminar essa jornada. Não desista da fé. Não desista da igreja. Não abandone os princípios. Está difícil, eu entendo. Estamos vivendo uma pandemia. Decreto de calamidade pública. Não podemos nos reunir com todos os irmãos como gostaríamos. A luta está grande na sua vida. Às vezes você tropeça. Pode acontecer. Mas vamos fazer um pacto de terminar a carreira. Mesmo às vezes chorando, gritando, gemendo, vamos completar a carreira. Não desistir, perseverar. Continue firme. Terminar a carreira, guardar a fé. Guardar a fé não é negociar sua fé. Não troca sua fé por nada. A fé é o maior tesouro que você e eu temos. Mais do que dinheiro que você tem na sua conta bancária, mais do que bens materiais que você possui. A fé é o tesouro mais importante. Guardemos a fé, uma fé inabalável. E ele termina o verso dizendo: a coroa da justiça está guardada para mim. E eu tenho certeza que eu vou morrer amanhã. Mas a coroa da justiça está guardada para mim. E não somente para mim, mas está guardada para todos que estão aqui. Está guardado para todos que estão vendo, assistindo através da internet. Para todos quantos amam a vinda de Cristo. Meus queridos, precisamos combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. E a coroa da justiça está guardada para você e para mim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós que estamos aqui e os que estão em casa também. Vamos cantar o hino 151, Cristo virá outra vez.
voz alegres darei, cantos de graça entoarei, ao proclamar com ardor, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá, pela noite pode ser, ou no lindo alvorecer, breve virá, breve virá. Ó, quão glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez. É a mensagem levar, com alegria e prazer, a todos hei de dizer, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá, pela noite pode ser, ou no lindo alvorecer, breve virá, breve virá. Ó, quão glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez, sua presença trará paz e alegria sem par, sempre ao seu lado andarei, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá, pela noite pode ser, ou no lindo alvorecer, breve virá, breve virá. Ó, quão glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela palavra nessa manhã, ó Pai. Queremos combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Por isso, Senhor, rogamos a Ti, poder dos altos céus, para que nós possamos ser convertidos a cada dia, nos aproximar mais de Cristo, ó Pai. Abençoe a cada ouvinte nessa manhã da Sua palavra, Senhor, que eles possam sentir o poder do Espírito Santo transformando as suas vidas. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.